Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmão e irmã, bom dia para todos. Hoje, nessa sexta-feira, dia 24, nós vamos refletir a palavra de Deus desse dia, pedindo a bênção de Deus para o nosso trabalho, para a nossa vida, para a nossa caminhada. O evangelho de hoje é Marcos, capítulo 3, dos versículos 13 ao 19, o chamado dos 12, que vai nos ser apresentado nesse trecho de Marcos. Não deixe de dar o seu gostei, claro, não deixe de dar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito bem, vamos então iniciar a proclamação desse evangelho. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje nós temos esse evangelho de Marcos, o chamado dos 12 discípulos, né? E veja bem que a iniciativa, ela é toda de Jesus. Toda, 100% dele. Versículo 13, abre aspas. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Fecha aspas. Quer dizer que a iniciativa foi dele, ele está agindo por própria vontade. Ele não foi solicitado por quem quer que seja, que ele deveria em algum momento criar um grupo, né? Criar uma legião de seguidores, para ele doutrinar e depois mandar em missão para algum lugar. Não. Isso, na verdade, é algo que nasce da iniciativa de Cristo, é a ação dele. Não se baseia nem em méritos, que a gente percebe as pessoas que ele está chamando. São pessoas muito simples, então não se baseia em méritos, se baseia na graça de Deus. Ele escolheu os que ele quis. O fato do evangelista Marcos dizer que ele subiu no monte, isso já nos dá também um simbolismo aqui, porque subir ao monte é os lugares de encontro com Deus. Subir ao monte é o lugar onde Deus se revela, ou então onde ele vai tomar uma grande decisão. A gente sabe que sempre foi assim, né? Lá no Antigo Testamento, Moisés na montanha, Elias naquela montanha para ouvir Deus, enfim, sempre nos montes. Então tem um simbolismo muito forte. Jesus sobe ao monte para tomar essa decisão, depois, claro, de um momento de oração, porque ele colocou isso em discernimento. E a gente percebe que há um propósito nesse chamado. Versículo 14, abre aspas. Para que ficassem com ele para enviá-los a pregar. Fecha aspas. O que significa um duplo propósito. Primeiro propósito está com Cristo. Segundo propósito, ir em missão em nome de Cristo. Não é nem em nome próprio, é em nome de Cristo. Ou seja, ficar com ele, precisa aprender dele, precisa conviver com ele, precisa rezar com ele, precisa de fato aprofundar o conhecimento de si através dele. Ou seja, tem que se testemunhar Jesus, mas primeiro conhecendo como ele age, conhecer suas ações, seus atos, suas atitudes, para poder aprender dele e fazer uma espécie de cópia, copiar, né? Copiar a vida de Cristo. Como Paulo iria dizer, né? Ser imitadores de Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou imitadores de Cristo. Então, imitar Cristo, imitar Cristo. Então, tem que se aprender disso, sem dúvida, da pessoa de Cristo, da vida de Cristo, estar com ele, para depois ser enviado em missão. A gente percebe que tem uma lista aqui dos 12. Esses 12 discípulos, do versículo 16 em diante, a gente percebe que são pessoas concretas, são pessoas reais, são pessoas que têm família, são pessoas que têm história, são pessoas que vêm, né, de uma etnia, de uma raça, foram criados pelos seus pais, etc. Tem toda uma história por detrás, são pessoas reais. A gente percebe aqui Judas Iscariotes, que é aquele que o traiu. Marcos até, entre aspas, né, ele abriu para nós aqui o comentário, aquele que o traiu. Isso mostra as possibilidades da escolha, isso mostra a liberdade humana em ação. Deus está agindo, Deus está em ação, mas a liberdade humana também não é sufocada, a liberdade humana não é anulada, a liberdade humana está em ação. Mesmo diante do plano de Deus na história, a liberdade humana vai agir também, seja agindo certo, seja agindo errado. Como Judas Iscariotes agiu muito errado, porque ele perdeu o caminho, né? Ele não se alinhou com a vontade de Cristo. A gente sabe muito bem o que aconteceu. Mas é a história humana, de erros, de falhas. A gente é pecador, todos somos. A gente tem que reconhecer as falhas, corrigir o nosso caminho, voltar para Cristo se a gente se afasta de Deus assim.
Porque a gente não quer chegar numa situação em que Judas chegou. Quem é que quer, né? Morrer desesperado, suicidado, enfim. É uma realidade muito dura e difícil, mas é a realidade do arbítrio humano, das escolhas humanas que aparece aqui. Quer dizer, Jesus escolhe 12 pessoas que têm seus problemas, seus pecados, seus defeitos, né? Suas limitações. Mas há um chamado de Deus, é a graça de Deus agindo. Depois a gente percebe dois outros discípulos chamados Boanerges, abre aspas, filhos do trovão, fecha aspas. Ou seja, temperamento forte, que é o temperamento enérgico, filhos do trovão. O que mostra que são pessoas diferentes, pessoas com personalidades diferentes, pessoas com temperamento diferente. A gente precisa conhecer o nosso temperamento, nossa personalidade. Existem maneiras de fazer isso. Temos que estudar um pouco e ler bastante. Para a gente poder se conhecer e também conhecer as pessoas com quem nós relacionamos. E assim a gente consegue relacionar melhor. É uma obrigação da gente conhecer como nós funcionamos, o nosso temperamento. Eu recomendo aqui o Eneagrama, os 9 tipos psicológicos. Se você não ouviu falar, dá uma olhadinha, dá uma pesquisada nisso. Eneagrama, os 9 tipos psicológicos. Quer dizer que é um esquema de análise do comportamento, da forma como a pessoa ela funciona, a forma como a pessoa reage, a pessoa tem pontos fortes, tem pontos fracos. Então o Eneagrama vai ajudar a compreender isso. É um esquema muito antigo, vindo lá, segundo a tradição, segundo algumas crenças, dos padres do deserto. Um esquema muito interessante. Dê uma pesquisada e uma olhada nisso, porque a gente tem que conhecer o nosso temperamento. Porque para servir a Deus, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem um jeito, tem um tipo, tem uma maneira, né, de se comportar e de ser. Bem, e depois a gente percebe o seguinte, que esse chamado que Deus faz para esses 12 é um chamado que vem para nós também, um chamado universal. Né? Ou seja, a gente precisa servir ao propósito de Deus e servir ao plano de amor de Deus. É um chamado que toca a nossa vida também. Mas antes de tudo, a gente tem que ser discípulo, a gente tem que aprender a ser discípulo até nesse mundo. Né? Temos que nos desenvolver, ter autodesenvolvimento. Tem que ter tempo com Jesus, oração, conviver com os discípulos, com a comunidade daqueles que seguem Jesus, ler a palavra de Deus, enfim, aprender a amar. Tem que se corrigir também, porque o discípulo de Jesus é uma pessoa que se autocorrige o tempo todo. Né? O tempo todo tem que ter autocorreção da sua vida, corrigir suas falhas e seus erros. E, finalmente, a gente percebe que Deus está nos chamando dentro da liberdade. Isso é uma grande lição. Não vamos esquecer disso. Nós temos liberdade. Judas é uma figura para nós, a pessoa que agiu livremente. Ele não foi constrangido, coagido. Deus deixou ele agir dentro da liberdade dele, boa ou ruim, enfim, acertado ou não acertado, ele agiu. Nós somos livres para escolher, livres para seguir o chamado de Deus ou não, até para cometer os erros, né, que a gente comete. Mas é claro que a gente quer agir na vontade de Deus. Claro que a gente quer acertar. A gente não quer errar. A gente sabe que isso depende da nossa salvação, depende da nossa felicidade, depende da gente saber o propósito da nossa vida nesse mundo. Né? Vamos pedir a Deus a bênção nesse momento, vamos concluir a nossa reflexão. Não deixe de dar o seu like para esse vídeo, o seu gostei e compartilhar esse vídeo com a sua comunidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, irmãos, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.